Marina, minha mãe morreu semana passada e eu preciso da sua ajuda com o inventário. Isso foi o que a minha cliente me disse essa semana e a gente precisa falar sobre sucessão patrimonial aqui no Brasil. Eu sou Marina Gabriela, planejadora financeira e patrimonial e estou aqui para te ajudar com isso. Essa semana, minha cliente me ligou dizendo que a mãe dela havia falecido semana passada e me pedindo ajuda ali, porque possivelmente ela precisaria resgatar alguns investimentos para pagar todo o custo inventarial antes de liberar todo o patrimônio que ela tinha para receber. Ela me ligou aos prantos pedindo essa ajuda e obviamente aqui não é a questão financeira que está em jogo, é todo o sofrimento que ela está passando, esse luto que ela está vivendo. E além de ter que lidar com as emoções dela, ela ainda vai ter que lidar com o bendito do inventário, tá? Fazendo um parênteses aqui, tá? E esse parênteses de longe é o mais importante, mas a gente conseguiria driblá-lo caso a gente tivesse feito um planejamento sucessório, que é no seguinte sentido, tá? Todos os investimentos dessa minha cliente eram investimentos de longo prazo, que a gente estava visando a aposentadoria dela. Então, boa parte desse dinheiro que está na corretora, ele está imobilizado. Óbvio que a gente consegue trazer tudo no momento presente para ela resgatar e pagar os custos do inventário dela, mas infelizmente ela vai tomar uma penalidade por isso. De outro lado, ok, ela vai receber ali o patrimônio da mãe dela, que vai ajudar ela a chegar ainda mais próximo da aposentadoria dela. Mas a gente também precisa levar em consideração toda a tristeza e todo o sofrimento que ela está tendo nesse momento, além de lidar com esse bendito desse inventário. Para quem não sabe, aqui no Brasil, o inventário ele costuma ser uma média de 20%, o custo desse inventário costuma ser uma média de 20% em cima do patrimônio a ser herdado. Então, trazendo aqui alguns cálculos, se a minha cliente tiver algo em torno de R$1 milhão para receber, ela deve pagar em torno de R$200 mil somente para liberar esses R$1 milhão que ela iria receber. Se ela não tiver esses R$200 mil de fácil acesso, ela não vai conseguir pagar os custos inventariais, ela não vai conseguir liberar o R$1 milhão que ela tem para receber. E não sei se vocês sabem, mas a partir da data da abertura desse inventário, você tem, se eu não me engano, são 90 dias para pagar todo esse custo inventarial, né? Se você não paga por esse período, esse custo inventarial, ele começa a ter multas e juros correndo ali em cima desses 200 mil que eu estou usando aqui como exemplo, até chegar ao ponto que a pessoa não vai ter mesmo dinheiro para pagar esse inventário, ou já não vai mais fazer sentido pagar o inventário para talvez esse inventário estar mais caro do que o que a pessoa tem para receber, tá? Então é sempre importante você pensar aí no que você tem a receber e o que você precisa preparar para isso nesse momento. Dentre esses custos inventariais, nós temos dois custos principais aqui, né? Três, eu diria, né? Que é o custo do processo em si, né? Possivelmente ali o juiz, enfim, outras coisas mais que você vai ter que pagar. A gente vai ter o custo do advogado, que vai ser uma média ali de uns 8 a 10% do valor a ser inventariado. E a gente tem o imposto, que hoje o teto aqui no Brasil é um imposto de 8%, mas esse é um imposto estadual. Então pode ser que no seu estado, até o presente momento que esse vídeo está sendo gravado, seja um imposto menor do que esse de 8%. Somando todos os custos, vai entrar em uma média desses 20% que eu falei, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, a depender do estado onde você esteja. Eu costumo dizer para os meus clientes que o fato de você planejar essa sucessão para quem fica é um planejamento de amor, né? Se a mãe da minha cliente tivesse pensado o quão tristes e quanto sofrimento ela e a irmã dela estariam tendo agora e tendo que discutir se vai vender um imóvel, se não vai vender um imóvel, quem vai ficar com qual imóvel, quem vai administrar o outro imóvel, quem vai ficar com o quê, certamente a mãe dela teria planejado essa sucessão para evitar essa dor extra que elas estão sentindo agora. Então, além de viver o luto, além de estar nesse momento de sofrimento, possivelmente elas ainda vão discutir muito até esse inventário sair. Por isso que eu falo que o planejamento sucessório é um planejamento de amor. É onde você está pensando nas pessoas que vão ficar e como elas podem lidar da melhor forma possível quando você se for. Dentro desse planejamento sucessório, nós temos algumas estratégias que a gente pode adotar, e aqui eu vou trazer só 3, nós temos várias outras,
E nessas estratégias a gente consegue facilitar esse processo inventarial para quem fica. E na verdade eu vou até te dar uma quarta dica aqui que eu não tinha planejado falar, mas eu vou te dar essa quarta dica também, tá? A primeira estrutura aqui que a gente pode adotar nesse processo inventarial é uma estrutura de previdência, né? Hoje, até o presente momento, qual esse vídeo está sendo gravado, as previdências elas não passam por inventário. Então, você pode posicionar dentro de uma previdência o valor exato para que os seus beneficiários ali, né, os seus talvez até dependentes econômicos, recebam esse patrimônio, né, na sua falta e eles possam utilizar o dinheiro dessa previdência para pagar ali o inventário do restante do seu patrimônio e liberar o restante do patrimônio com facilidade. Então, utilizar a previdência que hoje não passa por inventário é uma das estratégias da gente deixar esse dinheiro para quem fica e liberar esse inventário o mais rápido possível. A segunda forma da gente fazer isso é através do seguro de vida, que ele funciona mais ou menos como a própria previdência. Ele também não passa por inventário e ele também não tem imposto de renda diferentemente da previdência. Tá? Então, ao falecer, esse dinheiro vai direto para os seus beneficiários, eles vão receber isso sem imposto, sem TCMD, sem imposto de renda e vão utilizar o dinheiro desse seguro para pagar ali o inventário e liberar o restante do patrimônio, tá? A terceira forma, né, a terceira estrutura que a gente pode utilizar aqui é uma holding familiar. Então, no caso da mãe dessa minha cliente, como ela tem vários imóveis, ela poderia pegar todos esses imóveis e colocar dentro de uma empresa, que é uma holding, e ela poderia ter doado em vida, cotas dessa empresa para as duas filhas dela. Então, na falta dela, né, no caso aqui, como a minha cliente e a irmã dela estariam hoje, então aqui a minha cliente teria metade da empresa, a irmã dela teria outra metade da empresa e elas simplesmente tocariam a vida normalmente, tá? Então, a holding familiar ela é muito bacana porque ela evita até as brigas, né? Vamos supor que a mãe da minha cliente tivesse 2 imóveis, um no bairro nobre da cidade delas e outro num bairro mais humilde ali da cidade. Como que elas vão fazer uma divisão justa entre esses 2 imóveis sem vender os imóveis? Né? Quem vai ficar com o imóvel no bairro nobre e quem vai ficar com o imóvel no bairro humilde? Certamente elas brigariam bastante para saber quem vai ficar com qual imóvel, né? A única solução a se resolver seria vender os 2 imóveis e dividir o dinheiro igualmente. Mas pode ser que haja alguma espécie de apego emocional nesses imóveis e elas não queiram vender. E aí, quem vai ficar com o quê? A holding familiar também resolveria isso, porque as duas seriam sócias igualitárias dos 2 imóveis. Então, ambas seriam donas dos 2 imóveis e elas teriam que tomar essa decisão juntas do que vai fazer com cada imóvel, tá? A quarta solução, que eu falei para vocês que eu ia trazer aqui de bônus, é o testamento. Se a mãe da minha cliente tivesse deixado um testamento dizendo o que ela gostaria de deixar para cada uma delas, isso também poderia ajudá-las nesse processo inventarial, mas isso não mitigaria os gastos, a minha cliente ainda teria que resgatar o dinheiro para pagar o TCMD, possivelmente ainda rolaria algumas discussões, apesar que contra o testamento não há discussões, mas ele ainda assim é uma forma de se fazer isso e ele pode ser alterado em vida várias vezes. Então, se a mãe da minha cliente brigasse com uma filha, depois brigasse com a outra e quisesse mudar esse testamento, desde que não desrespeitasse a legítima, ela poderia mudar esse testamento quantas vezes ela quisesse. Então, o testamento também é uma excelente saída aí para vocês. Um outro ponto importante da gente levar em consideração é que hoje, né, metade do seu patrimônio obrigatoriamente precisa ir para os seus beneficiários obrigatórios, que são os filhos ou os seus pais para quem não tem filhos, tá? Ou o seu cônjuge para quem é casado. A outra metade do seu patrimônio você pode doar para quem você quiser. Então, se a mãe da minha cliente tivesse colocado um testamento ali em vida, dizendo que metade do patrimônio dela ela queria deixar para uma instituição de caridade, ela poderia ter feito isso através desse testamento e as filhas dela ficariam com a outra metade desse patrimônio, tendo que dividir ao meio essa outra metade, cada uma ficando com 25%, tá? Isso também pode ser feito aqui no Brasil. Em resumo, eu queria que vocês entendessem mais ou menos como é que funciona esse processo inventarial aqui no Brasil e que sim, existem algumas estruturas, existem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar para quem fica.
E de novo, gente, planejamento sucessório é um planejamento de amor. Mostra que você está preocupado com quem fica e você quer deixar essa pessoa na melhor forma possível, dado que ela já vai estar sofrendo bastante, tá? Se vocês precisarem de ajuda com isso, eu vou deixar um formulário aqui embaixo. Pode preencher lá com as suas informações, a gente vai entrar em contato com você para entender aí qual é a forma que você está fazendo isso hoje, se você está fazendo alguma coisa, e se você não está planejando a sua sucessão ainda e quer planejar, a gente também vai entender melhor como funciona aí na sua estrutura e a gente vai te ajudar com isso, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo, coloque aqui as suas dúvidas aqui embaixo que eu vou responder também. Encaminhe esse vídeo também para quem você ama. Um beijão e até a próxima!